vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai conversar sobre o livro Um Convite para o Homicídio, da Agatha Christie, que é simplesmente o melhor livro dela. Se vocês acompanham minhas leituras por aqui, vocês já sabem que eu sou uma cadelinha de Agatha Christie. A gente tem uma playlist aqui no canal onde eu faço todas as minhas resenhas dos livros que eu estou lendo da Agatha. A minha meta é zerar a lista de livros de Agatha Christie, porém a mulher tem mais de 80 livros. Um dia eu chego lá, um dia eu consigo. A gente está no livro 25º, então número 25, e eu sei que toda vez que eu leio um livro novo da Agatha Christie eu falo que é o meu favorito na maioria das vezes, mas é impressionante que todo o próximo livro é sempre muito bom. Todo o próximo livro desbanca o que eu já tinha amado muito, e atualmente esse livro é o meu favorito da Agatha. Se você quiser saber quais foram os outros livros da Agatha favoritos meus, eu vou deixar aquela playlist que eu falei pra vocês aqui em cima. Nessa playlist tem todas as resenhas de todos os livros da Agatha que eu li. É um livro que estava presente na minha meta literária. Se você não sabe do que eu tô falando, se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho uma meta literária para 2024. Eu sempre faço uma meta literária onde consiste em separar um livro como prioridade naquele mês. Então, pelo menos um livro eu vou ler naquele mês. E caso sobre algum tempo eu vou lendo alguns outros livros. E esse ano, além desses livros como prioridade, eu tenho algumas leituras paralelas, alguns livros paralelos que eu fui encaixando aí na minha meta literária de 2024 e se tornou uma grande meta agora. Então, se você quer saber todos os livros que eu pretendo ler e que eu já li da minha meta literária, vai estar o vídeo aqui em cima passando pra vocês. E no box de inscrição, todos os livros que eu for mencionando que tem resenha também vão estar aqui embaixo, tá bom? Convite para um Homicídio foi o livro escolhido para março, que é o mês do meu aniversário, e eu sempre escolho um livro da Agatha Christie para ler no meu aniversário, porque eu sei que eu vou gostar, porque depois de 25 livros lidos da Agatha Christie, eu já entendi que não vai ter livro ruim dela, porque não tem um livro que eu não tenha lido que eu não tenha gostado. É claro que eu tenho os meus favoritos, os meus xodós, o que eu gostei mais, o que eu gostei menos, só que todos eles são muito bons. Todos os livros que eu já li da Agatha são muito bons. Então eu tenho certeza que eu vou gostar do livro da Agatha Christie quando eu ler, então eu deixei pro meu aniversário e não podia ter escolhido melhor, porque esse virou o meu livro favorito. Já falei isso sei lá quantas vezes, então vamos conversar um pouquinho sobre a história dele antes de falar minha opinião. Em um lugar remoto da Inglaterra, os moradores desse vilarejo pegam seu jornal matinal para ler as notícias do dia e se deparam com a notícia de um assassinato. Mas não é qualquer assassinato. O jornal informa o horário e o local onde vai acontecer um assassinato. E ele não só fala onde e quando, mas também ele convida as pessoas para irem assistir o homicídio que vai acontecer. Acontece que a dona da casa aonde vai acontecer esse futuro assassinato, esse futuro homicídio, fica tão surpresa quanto o resto da população, porque não foi ela que colocou aquele anúncio no jornal. Então a senhorita Miss Blacklock, que é a dona e proprietária desta mansão, cujo qual foi anunciado que vai acontecer um assassinato ali, fica um pouco receosa e as pessoas começam a chegar na casa dela para entender o que tá acontecendo. Algumas pessoas acharam que era uma brincadeira, o famoso detetive. Sabe esse joguinho aqui? Então, era basicamente esse joguinho aqui, só que a moda dos anos 50, que foi o período de época aqui que se passa esse livro. Então acontece que as pessoas desse vilarejo começam a ir nessa mansão vitoriana que se chama Little Paddock. Rico adora colocar nome em casa, né? Uma coisa assim impressionante. Incluindo a própria dona dessa mansão, que não faz ideia do que tá acontecendo. E começa a receber as pessoas meio insegura, meio indecisa, meio não entendendo o que tá acontecendo. Até que o horário marcado no jornal onde iria acontecer o assassinato chega, e nessa hora as luzes se apagam. Quando as luzes voltam, um corpo está no chão. E todos percebem que aquilo não era uma brincadeira e realmente um homem foi morto. E aparentemente é um crime impossível de ser resolvido, porque todos ali estavam sem saber o que tinha acontecido. Pelo menos era o que parecia. E essa é a premissa de Um Convite para o Homicídio. Essa é uma história da Miss Marple, e é impressionante como as histórias da Miss Marple sempre acabam sendo algumas das minhas favoritas. É claro que eu amo Hercule Poirot, que é um dos detetives principais da Agatha Christie, mas o livro Nêmesis, que foi um dos primeiros que eu li,
Foi por muitos anos um dos meus favoritos. E quem resolvia o crime era a Miss Marple, que é essa velhinha super adorada, super gentil, super meiga, que meio que vai observando tudo. Ela não é detetive, ela é só uma curiosa mesmo, que resolve todos os problemas de todos os policiais e resolve crimes. E esse aqui não é diferente. A Miss Marple chega nessa cidade, nesse vilarejo, e começa a ver uma movimentação estranha. Os policiais começam a pedir ajuda pra ela, porque um dos policiais conhece e sabe da fama da Miss Marple de resolver crimes. Então ela começa a comer pelas beiradas, a ficar de olho em tudo e em todos, e começa a juntar os pontos até que ela resolve o crime que aparentemente não tinha solução. É claro que existem pessoas que não gostam da Agatha Christie, não gostam do estilo de Agatha Christie. E eu entendo, porque é um estilo que, primeiro, é de época, né? Afinal de contas, os livros foram escritos na década de 30, 40, 50. Então, assim, são muito antigos os livros. E por mais que sejam antigos, eles conseguem ser muito atuais em vários aspectos. Mas a linguagem ali é diferente, os personagens ali são diferentes, a narrativa é diferente. E ela tem, sim, um jeito próprio de escrita. Depois que a gente consegue ler bastante Agatha, a gente consegue perceber que ela tem algumas características principais, e muita gente não gosta desse estilo cozy thriller. É basicamente um suspense aconchegante, um suspense suave, que tem assim um teor de mistério, que é uma história ali para ser resolvida, mas normalmente são histórias mais leves e mais fáceis de ler. Isso, e não significa que você não fique surpreendido com os plot twists, muito pelo contrário, porque esse livro aqui em particular, o plot twist dele é uma coisa assim absurda. 90% dos livros da Agatha Christie tem esse plot twist, mas ela tem algumas manias de escrita que eu sei que algumas pessoas acham que são meio que corridos. Eu acho muito difícil isso, porque você primeiro precisa saber aonde você tá se metendo, sabe? Então assim, Agatha Christie é sim um cozy thriller. Então são histórias de suspense, mas são histórias mais leves, são histórias que são resolvidas no final, sempre tem a grande revelação no final, então você já meio que espera que isso vai acontecer. Tem gente que não gosta disso e tá tudo bem. Só saibam que se você optar por ler Agatha Christie, você vai ali ter essa fórmula de Agatha Christie. Como, por exemplo, uma coisa que ela usa muito em basicamente todos os livros é o jeito de juntar todos os personagens em um único só lugar e o assassino estar entre eles. São raríssimos os livros da Agatha Christie que eu já li que tem assim um caso externo, sabe? A grande maioria é realmente a premissa desse livro, que é um grupo de pessoas em uma casa, em um lugar específico, aparecer um corpo e a gente entender que o assassino tá ali entre eles, sabe? Então é essa a premissa. Ela gosta de isolar um grupo de pessoas que normalmente são um grupo de pessoas detestáveis, e a gente presta atenção ali, a gente consegue entender que o assassino tá entre eles. Outra formulazinha de Agatha Christie é, normalmente os livros são grandes interrogatórios, então a gente tá ali resolvendo mistérios, certo? A gente acompanha a polícia, ou a Miss Marple, ou o Hercule Poirot, meio que interrogando todos os suspeitos, e a gente vai conhecendo a mesma história por diferentes pontos de vista. E no final tem a grande revelação. Quando eu fui atualizar o meu Scooby, pra quem quiser me seguir no Scooby, o link vai estar aqui embaixo pra vocês, eu vi algumas pessoas reclamando que acharam que o final era corrido e que não gostaram do livro. Eu leio muito livro de suspense. Eu entendo da onde vem essa ideia de final corrido, porque o crime só é resolvido no último capítulo. E o último capítulo é uma jorrada de informação, porque tudo se resolve ali. Então algumas pessoas podem achar que é corrido, porque tem muita informação. Só que a questão é, as informações fazem sentido. E é isso que eu prezo muito num livro de suspense, tá? Eu vou dar um exemplo de um livro que eu não gostei, que é o Enigma do Quarto 622, se eu não me engano. Eu não lembro o número do quarto, mas eu vou deixar aqui em cima a resenha pra vocês darem uma olhadinha. E esse é um livro que fez muito sucesso, porque existem tipos de livros que o final foi feito para chocar o público e não dar informações. Já nos livros da Agatha, os livros, as histórias foram feitas para chocar você, porém tudo tem uma explicação. E é por isso que eu sou apaixonada pelos livros da Agatha Christie, porque
ela vai deixando migalhas da resolução da história por todo o livro, porque no final sempre tem essa grande revelação. Ela gosta muito de juntar todos os personagens de novo para explicar o que realmente aconteceu na cena do crime. E ela faz isso na maioria dos livros, e quando ela faz isso, ela joga na sua cara uma porrada de informação e todas as informações fazem sentido, sabe? E aí você começa a notar um pedacinho de uma informação que estava lá no começo, uma outra que estava no meio, uma outra que estava aqui, que vai se juntando tudo para criar o final que tudo se liga. Tudo se liga. E esse livro faz isso com maestria, assim. Eu esperava tudo desse livro, menos o final que a Agatha me entregou, sabe? E mais uma vez eu fui feita de otária pela Agatha Christie, porque ela te encaminha para um lugar e aí depois ela te joga no chão, pisa em você e fala: você, minha filha, tudo errado o que você achou. Tudo errado. E esse livro virou meu favorito da Agatha Christie, mais precisamente por causa do final. Porém, ele é um livro clássico, estilão da Agatha, que é juntar personagens muito chatos em um único lugar, ter um assassinato, o assassinato parecer impossível, a gente entender que o ladrão tá ali entre eles. O resto do livro a gente vai passar interrogando e conhecendo mais esses personagens, entendendo um pouquinho da história de cada um deles. A gente tem a Miss Marple, é uma senhorinha muito perspicaz, e eu amo muito que ninguém coloca fé na Miss Marple e ela vai lá e resolve tudo. Então ela, assim, divônica, apoteótica, loba. É um livro que desde o começo é um clássico da Agatha e no final ela joga na nossa cara um plot twist que é digno de Oscar, assim, uma coisa assim absurda. É o plot twist desse livro. Eu não esperava de maneira alguma, mas assim, de maneira alguma, eu não suspeitava mesmo, porque nesse livro ela te levou para um caminho, e aí quando a Agatha joga todas as explicações para você, você fala: meu Deus, como é que eu não reparei nisso antes? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu esse livro, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Se inscreve no canal porque vem mais resenha de livros por aí. E é claro que a gente vai ler mais livros da Agatha esse ano, então já se inscreve para não perder. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!